Olá, Cabo Frio, programa Cartão Vermelho no ar. E para mim poder estar no ar também aqui no Facebook, eu estou aqui compartilhado, está lá na página. Bem, o Cartão Vermelho de hoje promete, porque minha convidada é uma das pessoas mais polêmicas da região dos Lagos. Você tem uma noção, assim que eu anunciei a presença dela aqui, teve um monte de gente falando assim, ela é incrível, ela é genial, não perco por nada, o programa vai ser fantástico. Tinha gente assim, você é maluco de levar ela aí, ela é uma radical, louca, extremista. Ou seja, a minha convidada ame ou deixa, não tem caminho. Ou você adora ela, as polêmicas dela, a visão dela, ou você detesta. Ou então seja igual o Alex, que é raro, alguém de centro, que aí você consegue gostar de algumas coisas, discordar de outras, mas o importante é que a minha convidada aceitou esse convite, já estou aguardando um tempo para ter ela aqui comigo. Eu estou falando da Cris Viviane, a polêmica Cris, bolsonarista, né, uma pessoa dali da direita, ela não gosta dos termos extrema-direita, ninguém gosta desse termo, mas assim, né, uma direita, muito à direita, e está aqui presente. Cris, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui ao vivo aqui no Cartão Vermelho. Olá, gente. Na verdade, assim, eu que agradeço. É uma honra, tá? Né? A gente estava conversando aqui, um programa que está ao ar há 17 anos, não é para qualquer um. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E vamos lá. Para você que acha que eu sou genial, vamos crescer junto. Chega mais. E para você que acha que eu sou louca, você vai continuar achando, porque... Hoje você confirma a loucura. Isso aí. Tá certo. Cris, você é uma pessoa de opiniões muito fortes. E, de repente, a sua página foi crescendo muito na rede social. Você fez uma campanha para o Bolsonaro muito grande. Acredito que ainda seja bolsonarista. Como é que isso surgiu na sua vida? Porque, assim, eu não sei se a Cris, no dia a dia dela, era tão enfática, tão polêmica, tão firme em seus verbetes, no que acredita. E, de repente, isso foi tomando volume na página social. Como surgiu isso e como você lidou com a fama? Que hoje você é uma pessoa famosa, pelo menos aqui na região, né, é muito difícil você falar com alguém que goste de política, alguém que trabalhe política, alguém que goste de discutir temas sobre política, que não te conheça. Você é uma pessoa famosa, imagino que você deva ser abordado na rua bastante. Como é que surgiu isso e como é que você lida com isso? Então, na verdade, eu sempre fui, acho que eu sempre fui muito enfática, assim, nas minhas opiniões, assim, a minha opinião é algo que eu sempre fiz questão, assim, de defender. Eu acho assim, nunca vou lutar, né, a gente estava falando sobre a questão de extremo, eu nunca vou lutar para que alguém de esquerda não tenha o direito de falar o que ele pensa, o que ele acha, como vem aquele pensamento de Lavoisier, né, eu posso não concordar com o que você acha, mas eu vou defender o direito de você dizer até o fim. Então, assim, eu já vou falar em primeira mão que já fui pregadora da igreja e eu já tive problemas com isso, porque eu sempre fui muito enfática, né, nas minhas opiniões. E o que é certo, o que eu acho certo, eu faço questão de falar, o que eu acho errado, eu faço questão de falar também. Como surgiu isso tudo, né? Na verdade, a gente vem sempre se envolvendo ali na Faculdade Federal, eu já vinha me envolvendo com políticas no DCE, eu era de esquerda, né? Você tem Eu origem era na de esquerda? Você fez faculdade esquerda. federal onde? Na UFRJ, de letras. Letras. Isso. É uma faculdade muito à esquerda, né? Muito à esquerda. E aí, assim, mas justamente por eu ter vivido, eu posso comparar os dois lados hoje. E, na verdade, Alex, eu passei por uma situação muito complicada na minha vida. Eu tinha comércio aqui em Cabo Frio, né? E a gente foi passando por eu falo que é uma desventuras em séries. Eu fui passando por uma série de desastres na vida e culminou com o falecimento da minha mãe, que ficou com câncer. Ela ficou 3 anos com câncer. 3 meses depois morreu meu pai de câncer. 1 mês depois eu quase morri. Então, isso me fez rever muitas coisas. E eu lendo um livro que falava sobre você achar algo maior na sua vida. Lógico que algo maior sempre vai ser o nosso relacionamento com Deus, mas é algo que desse um significado maior à sua vida. Ontem a gente estava no Cine Direito assistindo um documentário do Olavo, e o Olavo fala sobre isso, quando você se depara com a morte, você busca um pensamento maior. Me ajuda aí, o que é o Cine Direita? Cine Direita, a gente começou um projeto agora em que a gente pega filmes de direita e reúne um movimento para poder assistir esses documentários. A gente começou com o vídeo do Olavo, mas a gente vai passar para o Brasil Paralelo, enfim. E aí eu comecei a refletir sobre o que poderia dar um sentido maior à minha vida, né, o que iria fazer diferença ali na hora da morte, né? A gente fala que a nossa vida é um quadro em que você pinta e no final você quer ter orgulho de assinar.
E o livro falava que você tem que achar alguma coisa que você goste tanto, tanto, que se você tivesse que fazer a tua vida toda aquilo de graça, você faria, isso te faria feliz. E eu me achei assim na política, né? A gente começou ali convocando o pessoal na época da eleição e eu fui tomando cada vez mais gosto e o trabalho foi indo naturalmente, porque realmente aquilo foi... Ontem, por exemplo, eu fiquei emocionada quando eu vi que a gente conseguiu reunir um bom número ali da direita para assistir 2 horas de filme do Olavo, para a gente trabalhar a conscientização, né? Então, isso para mim é muito gratificante. O Olavo hoje tem feito críticas bem contundentes ao presidente, né? Talvez não tão diretamente ao presidente, mas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Como é que a direita tem lidado com isso, por exemplo, vocês aí do movimento? Como é que vocês têm lidado com isso? Numa entrevista que eu fiz recente, alguém me perguntou assim, quais são as pessoas que vocês seguem, né? O PDT segue o Brizola, o PT segue o Lula, quem vocês seguem? Na verdade, assim, uma das funções do movimento é conscientizar que a gente não segue uma pessoa ou outra, a gente segue ideias, né? E no debate de ideias, vai ter pontos que o Olavo vai falar que a gente vai concordar, outros não, e vai ter pontos que o Bolsonaro vai falar, a gente vai concordar, outros não, e assim com qualquer outra personalidade da direita, né? Quanto ao Olavo, eu acho que o governo Bolsonaro está aí pegando anos e anos de aparelhamento, problemas acumulados de muitos anos, e ele mesmo diz que ele não é, né, não é Jesus, né, não é o Messias, ele tem Messias no nome, mas não é Jesus. Então, assim, à medida do possível, eu vejo que ele está surpreendendo positivamente, mas acho que críticas têm que ser escutadas e têm que ser levadas em consideração e analisadas sempre, ainda mais vindo de uma pessoa como Olavo, né? Entendi. Para concluir, como você hoje tem lidado com a fama? Porque você hoje é uma pessoa famosa. E aí, como é que você tem lidado com isso? Eu não paro para pensar nisso, na verdade. Enfim, a gente, quando você faz algo porque realmente você gosta, a gente acaba focando no resultado, acaba focando no que tá... Ontem, por exemplo, como eu falei, repetindo mais uma vez, eu me emocionei no final, e aí você não para muito para pensar, você atende as pessoas, vem falar com carinho, mas eu acho que isso, na verdade, traz mais algo de responsabilidade do que... Agora, uma coisa que eu tenho que te falar, Alex, também, que me ajuda isso, a encarar essas coisas com responsabilidade, é que no comecinho ali, a gente viveu muito nos bastidores da política, e como ninguém sabia quem era a gente, era um movimentozinho que estava nascendo, vamos dizer assim, as pessoas não agiam, né, os políticos, principalmente da velha política, não agiam com pudor na nossa frente, eles eram o que eram. Então a gente viu muitas coisas, tanto de políticos eleitos, quanto de pessoas aspirantes, né, pessoas que querem ser políticos. E uma das coisas que a gente mais viu foi a pessoa ser pega pela mosquinha da vaidade. Então a pessoa às vezes nem ganhou nada e já começa assim a esnobar, já começa a mudar o jeito de agir. Então, quando você olha aquilo e você tem uma certa repulsa por aquilo, você acaba pegando aquilo como exemplo para você tentar não fazer o mesmo. Então é uma coisa que eu acabo não pensando muito, eu acabo pensando mais na responsabilidade do que em alguma vaidade, vamos dizer assim. Tá certo. Bem, você conheceu um pouco da Cris e agora você vai conhecer muito do pensamento da Cris. Eu vou para o intervalo de 2 minutinhos e volto com um bloco de cartões. Não sai daí não, que nós já estamos voltando. Sabemos que escolher não é tarefa fácil e começa desde cedo. A importância de construir amizades, ter uma boa educação, obter valores e aprender mesmo brincando é o objetivo que temos com nossos alunos. Centro Educacional Aquarela, a escola que prepara seu filho para o futuro. Aquafísio.
piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização. Temos também hidroginástica, hidroterapia, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara, Cabo Frio. Telefone 22 2644 0849. Cartão vermelho de volta. Cris, eu esqueci de te perguntar. Movimento União Libertadora. Libertadora. O que é o Movimento União Libertadora que você faz parte da coordenação nacional? Isso, a União Libertadora é um movimento de direita, né, que surgiu com o Gabriel Monteiro, policial que está aí passando esse problema aí que a gente está acompanhando na rede social. E aí o Gabriel convidou, né, eu mais 4 pessoas, os Isa, a Mônica, o Rick, para estar formando esse movimento que está crescendo muito rápido. A gente, assim, questões de dias, já estava com 50 mil seguidores e tal. E é isso, as nossas pautas são economia liberal e o conservadorismo no costume. Tá certo. Bem, aqui, Bruno Silva, um abraço para você. Carla Simone Leal falou que o programa hoje promete mesmo. Abraço. Ana Mar Luiz, um abraço também. Bem, o pessoal está aí acompanhando o nosso programa aqui ao vivo, aqui pela fanpage. Se quiser mandar perguntas também pela fanpage, pode mandar, tá, pessoal? Cris, eu vou te explicar como funciona. Os cartões, cartão verde, cartão amarelo, cartão vermelho. Cartão verde é cartão de aprovação. Quando eu vou botar o nome para você, você deu um cartão verde, você está aprovando e assinando embaixo por esse nome. É um cartão que quem recebe costuma ficar feliz, mas é um cartão também que gera muita responsabilidade. Afinal de contas, atestar alguma coisa é responsabilidade. Cartão amarelo é igual sinal de trânsito, né? Se o sinal de trânsito ficou amarelo, significa o quê? Poxa, vai fechar. Eu preciso ficar atento. No futebol, uma falta média, né? O cara fez uma falta e você fala, ó, outra dessa eu te põe pra rua. Então, o amarelo, ele significa que você não está aprovando, mas você também ainda não está desaprovando. Você só está me dizendo o seguinte, olha só, precisa rever alguma coisa, precisa parar, precisa ficar atento. Então, o cartão amarelo é um puxão de orelha. E o cartão vermelho, esse aqui, ó. E o cartão vermelho vai para, que dá nome ao programa, é o cartão do passou do ponto. Errou demais, desaprovo, não concordo. A única coisa que eu costumo pedir aqui, Cris, é o seguinte. O cartão, ele não é uma coisa pessoal. Se tivesse o nome do Donald Trump na listagem, você desse cartão vermelho, você estaria dando cartão vermelho para o presidente dos Estados Unidos, para o empresário da rede de hotéis, não para a pessoa, para o ser humano Donald Trump, porque esse ser humano, se algum dia tiver que ser julgado, vai ser julgado por um Deus, não por mim, não pela crise, nem pelos nossos telespectadores. Portanto, o cartão é sempre para figura pública. Combinado isso? Combinadíssimo. Então, vamos lá. Outra regra importante do jogo. Não digo nome. Eu te mostro, você lê, aponta o cartão para a câmera de número 1, que está aqui na tua frente, mostra o cartão e eu chamo o nome, para a gente fazer um suspensezinho com quem está em casa, ok? Tá certo. Então, vamos lá. Nome de número 1, sem Pode dizer pegar o nome. os cartões aqui? Pode. E distribua à vontade, o programa é seu. Ih, esse daí, hein? E cartão você dá pro nome de número 1? Vermelho. O vermelho. Cartão Já começa com vermelho. Já começou já no espírito do programa. É. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o governador Wilson Witzel. O que houve com o Wilson Witzel? Por que o nosso governador recebe cartão vermelho? Então, o Witzel, né, a gente na época da eleição, a gente planejava fazer campanha só para o Bolsonaro, né? Eu coloquei lá na rede social, quem quer ser voluntário, assim nasceu até o movimento. A gente era voluntário de direita antes, depois foi para o MBL, agora a gente está na União Libertadora. Mas eu coloquei a mensagem lá na rede social, quem quer fazer campanha para o Bolsonaro, surgiram 40 pessoas que a gente não se conhecia, né? E aí dali, quando a gente se reuniu, a gente resolveu montar uma chapa e o candidato escolhido para a gente fazer campanha para o governo do estado seria o Witzel, né?
ele estava com 1% da intenção de votos, a gente conversou com outros líderes de movimento, eu estive com o Whitson, inclusive, lá na Barra, no evento do Flávio, falei para ele que a gente estava tentando articular com outros líderes de movimento para a gente focar o voto ali, para não dividir voto e a gente impedir que o Eduardo Paes entrasse. O Whitson, a princípio, parecia uma boa promessa, mas, de repente, o Whitson começou a sair dos trilhos, ele começou com uma ambição de querer se lançar presidente, e para isso ele começou a deixar de governar o Rio e começou a fazer campanha. E aí ele começou a se atropelar e ficar mais na marquetagem do que na governabilidade de fato, né? Então a gente vê aí UPAs, o pessoal sem receber pagamento, muitas polêmicas em torno... A nossa região, inclusive, sofrendo muito porque a Whitson começou a fazer um trabalho de segurança pública sem nenhum tipo de planejamento, onde os marginais do Rio, da capital, começam a migrar aqui para a região dos lagos, né? A gente tinha, por exemplo, a gente é uma região onde há muitos militares. No entanto, esses militares, não havia um confronto direto com o tráfico que existia aqui, né? Não que não houvesse que aconteceu o confronto, que aconteceu o combate a esse tráfico, mas hoje a gente tem problemas com militares, seja policiais, seja da Marinha, porque esses traficantes que vêm do Rio para cá, não respeitam eles, a vida, acabam, né, partindo para cima. Antes, o cara que era da Marinha cresceu lá com o cara que se tornou traficante, tomaram caminhos diferentes. Hoje não, hoje é o cara que vem, ameaça o militar, e a gente não tem uma política de fato efetiva que combata essa situação, enfim. Fato é que a gente está vivendo caos, muito por conta das políticas municipais que a gente tem, mas também por um governador ditador que perdeu totalmente os trilhos e está preocupado mais em promover seu nome para a campanha presidente de 2022 do que de governar de fato. O presidente Jair Bolsonaro acusa formalmente, né, fala abertamente, que o governador Wilson Witzel persegue os seus filhos, né? Tanto o senador Flávio quanto o Carlos, que eles são perseguidos pelo governador, que tenta incriminar os filhos dele, que usa a polícia, né, para poder forçar provas ou coisas contra o filho dele. Como você enxerga essa acusação do presidente Bolsonaro em relação ao governador Wilson Witzel? Eu acredito que não só os filhos, né? A gente tem, por exemplo, agora, a gente tem um processo de impeachment correndo na Alerj por conta de uma investigação ilegal feita pelo Whitson, né? Ele quis montar dossiês ali usando a máquina pública para coagir esses deputados, para ver se conseguia achar algum furo, alguma coisa que ele pudesse manipular deputados, isso tudo de forma ilegal. Então, assim, o Whitson está agindo de uma forma totalmente ditatorial, quem não concorda com ele, quem bate de frente, assim. E engraçado, né, que ele acaba fazendo uma política que tá desagradando tanto a esquerda quanto a direita. Ele não está conseguindo agradar nenhum dos dois lados, justamente porque ele tem ficado, foi o que eu falei no começo da nossa entrevista, que a questão da vaidade, eu acredito que ela é capaz de até enlouquecer uma pessoa, e é isso que eu vejo. O Whitson, de repente, se cercou ali de assessores, de bajuladores, e não está conseguindo enxergar a realidade que está acontecendo em volta, acha que pode fazer tudo, que não tem que respeitar regras, e aí tá criando uma bolha em torno de si que está totalmente fora da realidade. Eu acho que o final disso não vai ser uma boa história para ele, mas espero que seja para a população do estado do Rio. Tá certo, cartão vermelho para o governador. Assim começamos a listagem. Nome de número 2. Que cartão você dá para o nome 2? Vermelho também. Vermelho, hoje a gente vai grudou o usar cartão esse vermelho cartão, na mão da hein? minha convidada. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o governo doutor Adriano, né? O governo de Cabo Frio, doutor Adriano, porque a administração do doutor Adriano recebe cartão vermelho. Eu cheguei a falar que eu tive comércio aqui em Cabo Frio, a gente passou por uma situação muito difícil na época do Alai Correia, né? Onde muitas pessoas ficaram sem receber, então a gente tinha, assim, muitos clientes, não foram poucos, que eram pessoas idôneas e tal, e tipo, não tinham como pagar porque não recebiam seus salários, né? Então a gente passou um caos aqui, e eu te confesso que eu fui uma das pessoas que acreditou no Adriano. Eu achei que o Adriano ia fazer algo diferente, mas ele se mostrou uma pessoa fraca. O que eu vejo no Adriano é que ele não consegue contrariar quem está em volta. Talvez seja um bom médico, talvez possa até ser, como você falou, a gente não está julgando
a pessoa, talvez ele seja até uma boa pessoa, mas como administrador público, ele até agora só promoveu o caos. A impressão que a gente tem é que ele está ali e não tem a mínima ideia do que está fazendo, a cidade está um caos, né? E agora vem, como eu falei antes, a questão do Whindersson contribuiu para que a onda de violência, a gente tem uma caça declarada de policiais e pouco se vê o Adriano. Eu estava vendo a página dele esses dias e eu vejo que ele grava vídeos o tempo todo dando desculpas, tentando remediar a situação, mas soluções de fato mesmo a gente não vê para o caos que tem Cabo Frio, que aliás é uma responsabilidade muito grande, porque hoje a gente pode dizer que Cabo Frio é a capital da região dos lagos e o que acontece aqui influencia nas outras cidades. Então acaba que o Adriano não só prejudica Cabo Frio, como toda a região dos lagos, pelo que repercute aqui da cidade e nas cidades em volta. Tá certo. Cardão vermelho para o governo do Dr. Adriano, que realmente vem sofrendo muito desgaste. Nome de número 3. Não pode falar o nome, né? Não. Esse vai ser verde. Cartão verde. Achamos um cartão aí. verde nessa listagem. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para... Falo eu? Não, tá ali. Gabriel Monteiro, policial militar e youtuber Gabriel Monteiro. Também muito falado nas redes sociais e principalmente agora, né? Que estourou o afastamento dele do serviço de rua e a perda da carteira funcional, retirando dele o porte de arma. Ou seja, ele está ali nas vias de ser expulso. Eu até li rapidamente, antes de vir para cá, que parece que tem um movimento, até talvez do governador, para devolver o porte, colocar ele de novo na rua, né, tirar ele da situação disciplinar que ele se encontra. Mas isso tudo desencadeou porque ele está fazendo a seguinte pergunta. O ex-coronel Ibs, ele está lotado no gabinete do PSOL, hoje na LERJ, ele já está reformado, mas ele frequenta com muita facilidade a Maré, que é o núcleo do Comando Vermelho, né? Um local que para poder entrar lá só de blindado, com exército, é uma coisa muito difícil. E o coronel, ele entra e sai dessa comunidade com muita facilidade. Eu estive debatendo mais cedo com um amigo do pessoal de Cabo Frio, que disse que a foto foi tirada que ele estava lá assistindo o Afro Reggae. Aí eu achei muito interessante isso, eu falei assim, poxa, que legal. Então eu posso pegar 2 policiais aqui, amigo meu, e ir lá assistir o Afro Reggae na próxima apresentação, porque é tão tranquilo entrar, né? Imagina eu lá na Maré, lá, Marradão, levo meu amigo, né, policial junto, aí a gente vai lá assistir o Afro Reggae. Eu acho que eu vou morrer, mas tudo bem, né? O coronel não. Então eu acho muito justa a pergunta dele. E a pergunta é, como você consegue ir lá, entrar e sair e não ter problema? Porque nenhum outro policial militar consegue. Como é que você consegue isso? Então, tá nessa situação. Agora vamos ver por que a Cris dá cartão verde, já que eu lhe apresentei o Gabriel, caso você de casa não conhecesse. O Gabriel Monteiro, assim, vou falar um pouquinho dele, né, antes de entrar nessa situação do coronel. Gabriel, a gente era ali do MBL, né, enquanto o MBL defendia as pautas conservadoras, enquanto o MBL ainda estava ali apoiando o presidente Bolsonaro. A gente considera que o presidente Bolsonaro abriu muitas portas para a direita e hoje é a principal. Sem o presidente Bolsonaro, a gente da direita está lascado, né? Então, assim, ele hoje é a principal peça nesse jogo político para a direita ganhar espaço no Brasil. Enquanto o MBL cumpria esse combinado, a gente estava ali. O Gabriel, quando dentro do MBL houve o racha, em que eu fui participar de uma manifestação que o MBL se posicionou contra, o próprio Gabriel se dispôs a me dar cobertura, não, Cris, pode ir. Então essa é uma parceria que a gente tem mesmo de lá, do MBL. E quando ele saiu, eu fiquei muito lisonjeada por ser uma mulher, né, na filmagem que tem lá de inauguração do movimento. Eu sou a única mulher na hora de fundar, mas tem a Mônica também, que está junto com a gente na coordenação nacional. Então, assim, fiquei lisonjeada porque a gente sabe como é difícil mulher se envolver com a política, né? A gente, no movimento mesmo, às vezes a gente tem homens que falam, Cris, eu não estou tão presente, que minha esposa não suporta a política. E o Gabriel vê isso e valorizar e chamar a gente, não, vem pra cá, vamos começar do zero, né? E hoje a gente tem também uma voz aqui na região dos lagos, a gente chamar a atenção para a região dos lagos, isso me comove uma gratidão em relação ao Gabriel. E quando você convive com o Gabriel, você se identifica, né, pelo discurso, pelo que move a gente, pelo que move os ativistas de direita.
você vê nitidamente que aquilo que o Gabriel fala nos vídeos não é da boca para fora. Ele é realmente um cara que ele não tem medo de morrer se tiver que. Pra gente é literalmente eu ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil. Nesse sentido, pode falar que eu sou extremista, porque aí a gente é extremista. Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito. E aí, isso aí fica ilustrado nesse caso do coronel, que você já explicou. Né? E, assim, a gente quer saber, coronel... Eles vão lá na Maré, que já assistiu o Afro Reggae? Pois é, meu irmão é policial, vou chamar meu irmão pra ir lá na Maré. Porque pelo que eu conversei com o pessoal do pessoal hoje é tranquilo, basta ir assistir. Na verdade, esse coronel pessoal aí é uma resposta muito boa pro argumento da esquerda, que usa muitas vezes a corrupção do policial para justificar a bandidagem aí nos morros. Por quê? Porque hoje, o pior inimigo, a gente da direita, não é que a gente acha que todo policial é santo, que todo policial é perfeito. Não, mas hoje o pior inimigo de um policial, e essa situação do Gabriel ilustrou bem isso, o pior inimigo de um policial hoje é o policial corrupto. Porque esse cara bota a vida do policial em risco. Então, assim, há de se distinguir o policial e o bandido de farda. Então, assim, meu cartão não tem como não ser verde pro Gabriel, sabe? A gente está aí pedindo aí oração por ele, para que a gente, né, possa ter pensamentos positivos e realmente tem uma gama de pessoas muito boas aí comovidas, advogados, policiais, pessoas da segurança que está se dispondo a ser voluntários. A gente está conseguindo mover e, se Deus quiser, eu acho que o bem sempre vai prevalecer e no final isso tudo vai acabar bem. Você não queria fazer um convite a outros blogueiros e, né, no caso nosso aqui do Cartão Vermelho, do programa, acho que a gente devia fazer uma junta. Eu discordo de 80% do que o Gabriel coloca. Eu sou uma pessoa de centro com muitas pautas de esquerda e algumas de direita. Mas o que está acontecendo com o Gabriel é um absurdo, é um crime. Né? Não existe a argumentação da hierarquia. O que o Gabriel perguntou é uma pergunta simples. Como o senhor consegue ir lá, se nenhum outro policial consegue? Isso não quebrou hierarquia, não. Se o coronel se sentiu constrangido com a pergunta, fizesse o que ele fez, entrasse na justiça, pedindo indenização. Isso não é uma coisa disciplinar, não. O soldado, fora do horário de trabalho dele, um coronel reformado, pode sim questionar como é que você consegue entrar num local que nenhum policial consegue, pô. Não é normal. Eu te pergunto uma coisa, Alex. Se o Gabriel, com a repercussão que ele tem, com a notoriedade que ele tem, uma pergunta dessa, ele sofreu tamanha retaliação, imagina você um policial comum, que não tem projeção, o que vê e tem que ficar calado e colocando a sua vida em risco. Então, olha a situação do policial nesse Brasil. E, assim, o nível de aparelhamento que a gente está. Isso é muito preocupante, isso é alarmante. O nível de aparelhamento, a gente tem um coronel indo no coração do Comando Vermelho, entrando e saindo livremente e ser questionado por isso. E ao invés do Gabriel, do PM, ser destaque por isso, porque está fazendo uma indagação que é relevante não só para a polícia, mas para a sociedade como um todo, ao invés dele receber um louvor, vamos dizer assim, ele está sendo expulso da polícia. E outra coisa, ele está sendo ameaçado o tempo todo, a cabeça do Gabriel está a prêmio. Né? Estão colocando, a bandidagem está colocando dinheiro, está colocando a cabeça do Gabriel a prêmio. E aí o Estado vai lá, coloca a vida dele em risco durante anos, mandando ele enfrentar tráfico, mandando enfrentar fuzil, tudo mais na comunidade. E aí, do nada, esse Estado tira a proteção do Gabriel e fala, não, agora você não tem mais porte de arma, se vira sozinho. É assim que funciona? Então, assim, é um absurdo. E o Gabriel fez só uma pergunta. E onde eu estava falando que a gente devia reunir vários youtubers, você, e passarmos um dia, né? Tiramos um dia aqui para a gente passar um dia na Alerj lá, acompanhando o Ibis e fazendo outras perguntas. Boa ideia. Há quanto tempo você tem essa ligação com o pessoal da Maré? Quando você era comandante-geral da polícia, você já tinha? Você já conseguia assistir o Afro Reggae lá? Porque tem outras tantas perguntas que tem que ser feitas. Quem lhe apresentou essas pessoas? Quem foi que apresentou? Ou ele um dia acordou e falou assim, eu vou na Maré. Quem apresentou? Como surgiu esse contato? Eu tenho tantas perguntas para lhe fazer, coronel. Muito mais do que a do Gabriel. Só que é uma notícia ruim para o senhor. Eu não sou militar, não. Vai ter processo. Processo civil eu já respondi 43 em 17 anos. 44, 45, não vai mudar a minha vida. Então, se quiser me processar, me processa. Mas eu tenho um monte de perguntas. Eu quero tirar um dia da minha vida para andar atrás desse coronel o dia inteiro com o celular perguntando como você conseguiu entrar, desde quando e como. Quem te apresentou? Eu tenho 3 perguntas para fazer para ele o dia inteiro. O Gabriel fez só uma. Eu tenho 3 para fazer para o senhor. O senhor tem muita coisa a explicar para essa sociedade. Muita coisa para explicar, entendeu?
E eu acho que se a gente fizer uma reunião de uns 50 páginas, 40 páginas, aí formos lá perturbar ele, eu acho que ele vai ter que abrir 40 processos. Que abra. Vambora. Topa, Cris? Lógico. Vamos andar Ótima ideia. Vamos ótima andar ideia. atrás do senhor um dia. Vamos, Isso a Cris, aí. vou deixar a Cris reunir o pessoal. Eu pago a ida. Então eu alugo uma van aqui pra gente, todo mundo lá, fazer um monte de pergunta pro senhor, né? Já que o senhor não gosta de responder perguntas. Imagina aí, uns 20 blogueiros aí atrás do senhor, né? Uns 20 youtubers. Já que o policial não pode perguntar, Eu vamos posso. os blogueiros Vamos perguntar. lá. Muito boa A gente ideia. pergunta pelo Gabriel. Inclusive, eu vou usar a situação para ilustrar mais assim, uma situação próxima da gente. A gente teve o assassinato, né, a execução de 2 policiais recentemente, e foi o que eu falei nas minhas redes, eu vou repetir aqui. A execução desses policiais não começou no fuzil daquele traficante, começou na caneta de um político. E justamente um político que defende os esquemas que aparentemente tem aí nessa situação do coronel. Porque nenhum policial, nenhum militar consegue entrar no tráfico e sair livremente se não tiver alguma coisa ali por trás. Pois é, Gabriel, eu não concordo quase nada com você. Mas eu vou feliz da vida atrás desse coronel, porque se eu não concordo com você, com esse coronel, eu concordo muito menos. Vamos lá. Nome de número 4. Vamos lá, verde de novo. Ó. Verde. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro recebe cartão verde. Então, o meu primeiro contato com o Bolsonaro foi ali na Marinha, né? Meu esposo é militar ali da Marinha. E a gente, coincidentemente, chegou atrasado no evento. O Bolsonaro estava ali com o Flávio, destacado. Não era tão badalado como hoje, né? Lógico, hoje é o presidente, mas isso foi em 2014. E aí eu conheci alguém que fala mais do que eu, por incrível que pareça. O Bolsonaro, a gente ficou cerca ali de 20 a 30 minutos conversando e eu ainda tinha alguns pensamentos impregnados da esquerda ali. Ele, sabe, se ele fosse realmente o radical que pregam por aí, ele não teria paciência de responder minhas perguntas e foi super gente boa, super humano ali, conversando com a gente e tudo mais. E daquela conversa surgiu a promessa, a minha área marketing, eu sempre lidei com liderança, tal, com treinamento de funcionários e tudo mais. E eu falei, não, eu vou usar o pouquinho que eu souber para tentar organizar voluntários que queiram ajudar, né, de graça, que queiram contribuir para o Brasil, não para o Bolsonaro, mas para o Brasil e tal. E surgiu minha promessa ali, né? Depois daquilo aconteceu todas essas tragédias que eu falei lá no comecinho, da minha mãe, do meu pai, mas foi tudo coincidindo, tudo aconteceu e a gente pôde cumprir nossas promessas, né? A gente organizou aí os voluntários, a gente tem cada vez mais se organizado quanto direito, eu tenho tentado ao máximo fazer minha contribuição. Por que eu acho que o Bolsonaro merece o meu cartão verde? Porque além dele, aquele mesmo Bolsonaro que conversou comigo lá em 2014, continuar a mesma pessoa, né, com a mesma simplicidade e tudo mais, como eu falei, ele é uma importante peça estratégica da direita hoje. Se o Bolsonaro não tivesse conseguido romper o que ele rompeu, chegar na presidência sem grandes, sabe, sem acordões, sem maracutaia, se ele não conseguisse romper o sistema, provavelmente eu não estaria aqui hoje, provavelmente muita gente que está aí colocando a cara a tapa, que está aí o próprio Gabriel, provavelmente nós não estaríamos com essa força toda, com esse ímpeto todo, e eu não consigo nem imaginar o que teria acontecido se o Haddad tivesse ganhado e a Manuela como vice, né? Como que estaria o Brasil hoje. Então, assim, como eu falei, ele não é o Jesus, né? Ele mesmo fala isso, mas dentro da expectativa, dentro da economia, nas ações ali da segurança, lógico, um presidente não governa sozinho, e isso é importante o povo, né? Agora a gente vai ter a manifestação do dia 15, é importante o povo tomar consciência de que a gente precisa aprender a votar, a gente precisamos nos conscientizar para montar uma equipe, tanto no âmbito municipal, no âmbito estadual, nacional. Os políticos são nossos empregados. Se hoje nós temos empregados que não prestam, empregados que roubam, empregados que não sabem trabalhar ou que não querem trabalhar, enfim, foi porque a gente contratou mal. Então, sim, é isso. Não te incomoda ser uma fraquejada, de repente, como ele colocou, né? Na quarta deu uma fraquejada. Não te incomoda pela memória do coronel Carlos Brilhante Ustra, um bandido da pior espécie, um torturador, um cara que cometeu crimes contra a humanidade? Não te incomoda a postura sexista, homofóbica e racista, tanto demonstrado na carreira do Bolsonaro?
Nenhum desses pontos pessoais do Bolsonaro consegue te incomodar, não? Então, eu vou pegar o que você exemplificou de fraquejada. Eu não achei essa postura machista, por exemplo. A minha mãe sempre quis ter um filho... Ele teve 3 filhos homens, na quarta ele deu uma fraquejada, e você não acha isso uma declaração machista? Não acho. Acho que foi uma brincadeira. Alguns podem falar que pode ser uma brincadeira de mau gosto. Sabe? Sabe aquele tio que chega lá no Natal e faz uma brincadeira de mau gosto? Pode-se falar que seja uma brincadeira de mau gosto. Mas agora, por exemplo... Visitei um quilombo, né? São vagabundos, não fazem nada. Não valem um quilo da arroba lá, o que come. O que você acha de um país que teve escravidão, senão o último país do mundo a abolir a escravidão oficialmente, e um Bolsonaro visitar, né, o presidente, ainda na época de campanha, visitar um quilombo e depois falar que aquele negro não valia nem o quilo da arroba? O que você acha de um negro ser pesado da arroba? Você acha normal? Eu acho que esse assunto foi bem explicado, assim, diversas vezes, né? A minha bisavó, por parte de mãe, foi escrava, né, lá no Nordeste. E ele explicou, assim, muito bem didaticamente, falando que a questão dele falar como arrobas, né, era o cara lá que estava muito gordo, que não conseguia, que o próprio pessoal... Eu sou muito gordo. Você acha que eu devo ser comparado a arroba? Você acha que o que pesa arroba é gado ou produto, né? Uhum. Você acha que eu sou gordo, né? Perdi 20 e tantos quilos, mas ainda sou muito obeso. Você acha que eu devo ser pesado a arroba ou ser comparado a um peso arroba? Você acha normal? Não. Eu acho, assim, que ele explicou que a situação dos quilombolas, ele, na verdade, estava saindo em defesa dos caras, que os caras queriam trabalhar, e uma série de legislação, uma série de burocracia estava atrapalhando. Na verdade, ele estava na defesa dos quilombolas. Agora, a questão do linguajar do Bolsonaro, eu acho que eu, como ativista, eu ficar como advogada do que o Bolsonaro falou, deixou de falar, se ele usou a gíria adequada, não deixou... para mim, empobrece o meu trabalho, entendeu? Eu sempre vou pelo que ele quis fazer, eu vou pelas atitudes, não pelo... Lá no meu Face tem um texto que explica todo o meu trabalho, e tem uma parte que fala, para mim não vale o que você fala, vale o que você faz. Então, eu sempre vou apoiá-lo enquanto eu ver que ele se destaca nas atitudes dele, no resultado Frases dele. tipo, eu sou homofóbico, sim. Ele não falou, eu sou homofóbico, Falou? sim. Claro que sim, em entrevista, eu sou homofóbico, sim. Ele falou isso. É que eu não tenho como botar um vídeo agora no ar, senão eu teria preparado. Eu nunca vi. E colocações sempre muito fortes, né? Não merecia ser estuprada. Tudo bem que Maria do Rosário, realmente, ela consegue me tirar do sério. Olha que eu sou do centro, mas ela não merece ser estuprada porque é feia. Não incomoda. O Bolsonaro me incomoda muito. A figura do Bolsonaro me incomoda muito. Você como mulher, eu não sei, mas eu acho que se eu fosse mulher, eu acho que eu me sentiria incomodado 2 vezes mais com o Bolsonaro. Alex, deixa eu te falar uma coisa. Se você me acompanhasse, assim, por exemplo, você falou, você é famosa e tal, eu me considero uma pessoa que eu estou começando. Mas à medida que alguém for me acompanhando, se realmente tomar essa repercussão e tal, em algum momento eu vou falar besteira, em algum momento eu vou errar no que eu falo, entendeu? Eu não conheço uma pessoa no meu círculo de amizade ou no meu círculo de trabalho que não erre em algum momento, que fale alguma coisa. Agora, eu volto a dizer, eu sempre vou considerar qual o resultado das atitudes daquela pessoa. Por exemplo, na questão da Maria do Rosário, eu jamais vou condenar o Bolsonaro, ainda que ele fale algo que eu não concorde muito ou não. Por quê? Eu nunca vou pegar milimetricamente e ficar medindo as frases dele quando ele está numa situação em que o Champinha, né, violentou a menina ali na frente do namorado, a gente sabe ali tudo o que aconteceu, e a Maria do Rosário se pôs a defender o Champinha, o marginal, e chama o Bolsonaro de estuprador. Tipo assim, era ele que era o marginal, ela transferiu toda a figura do Champinha para o marginal. Eu não sei como eu responderia nessa situação. Então, assim, eu sempre vou levar em consideração as atitudes. Até porque, se eu for comparar as falas do Bolsonaro, eu vou acabar me sentindo ofendida. Assim, a mulher do grelo duro, isso deveria ofender as mulheres, entendeu? A ação da Maria do Rosário me ofende quando ela se põe a defender um cara desse. Mas eu sempre vou levar em consideração as atitudes.
palavras, você pode pegar alguma palavra minha aqui mesmo, durante essa entrevista, você pode pegar alguma palavra minha que eu use o termo errado, em que eu me ponha da forma Como errada. você não acha que ele entendeu? usou muito errado o tempo todo e com muito orgulho? Não, eu realmente tenho muito problema com a Por figura exemplo, do a Jair família Bolsonaro. Ustra, a família Ustra, o Ustra. A gente aprende, eu vi agora o CEP emitindo uma nota contra a manifestação do dia 15, alegando, ditadura, não teremos mais. Mas, tipo assim, professores contando só uma versão da história, sabe? A gente estava vivendo uma guerra. Qual é a outra? Que guerra, Cris? O golpe de 64 não foi numa guerra. E o endurecimento de 68 do AI-5, muito menos guerra. Nós nunca tivemos uma esquerda aqui que fosse relevante ao ponto de achar que a gente ia virar uma ditadura comunista. Nós nunca tivemos uma guerra, a gente teve Dilma explodindo soldados, a gente teve, sabe, o que eles fizeram, a luta armada ali não foi uma luta só de fazer musiquinha e a musiquinha sempre Quantos eles militantes jogaram. de esquerda armado nós tínhamos, Cris? Não dá para chamar de guerra. Tinha um movimento armado, um braço armado, um sequestro acontecia. Até porque qualquer ação autoritária vai gerar uma contra-reação. Eu acho até natural. Agora, a desproporcionalidade para chamar de guerra é muito grande. Eu acho que se fosse desproporcional, a população não teria saído às ruas para pedir a intervenção militar. Entendeu? Eu acho que não teria conseguido a Igreja Católica, a OAB, toda a sociedade se mobilizando para pedir a intervenção militar. E, além disso, todo o desastre que a gente teve foi, aí sim eu culpo os militares, porque todo o desastre que a gente teve foi que enquanto os militares estavam se preocupando só com a luta armada, a esquerda estava aparelhando universidades, aparelhando instituições, aparelhando o jornalismo. Hoje, a gente tem na UFRJ uma professora que é filha da Olga Benário. Qual a versão dos fatos que você acha que ela vai contar? Por exemplo, eu como... Que tal a versão que a mãe dela foi mandada para a Alemanha nazista para morrer num campo de concentração? E Serve aí essa? essa versão que vale, pronto. Porque tem alguma e outra? O que a mãe dela fazia? A mãe dela era uma liderança de esquerda. Ela merecia ter sido mandada para um campo de A concentração. mãe dela era totalmente inocente, a mãe dela não matava ninguém, a mãe dela não... Mas ela merecia ter ido para um campo de concentração nazista? Você acha que essa era a pena? Não, eu não acho que tem que matar ninguém. Eu só acho que estava em estado de guerra e eu não estava lá para ter que tomar as decisões. Agora, o que eu acho é que, por exemplo, eu, como estudante de literaturas, eu precisava receber uma matéria chamada Teoria Literária, que te ensina a fazer análise literária. E eu, durante todo um período, eu deixei de estudar a matéria, deixei de receber o conteúdo que o Estado paga aquela universidade para mim passar, para aprender sobre um livro chamado O Lulismo. Então, eu tive que passar um período na faculdade estudando um livro que coloca o Lula como um deus, entendeu? Então, assim, coisas desse tipo eu vivi na universidade pública. Então, hoje, isso tudo é fruto de um aparelhamento que, correu e os militares deixaram, a panela de pressão. Vamos aliviar ali na cultura e vamos apertar aqui. Isso sim eu considero agora. É lógico que houve erro dos dois lados, lógico. Havia uma intervenção militar que deveria ter sido entregue logo, e aí entra a questão de ego, de vaidade, o negócio se prolongou. Houve erro dos dois lados. Agora, santificar um lado e demonizar o outro, não é análise histórica. Tá certo, aí a opinião da minha convidada. Nome de número 5. Feminismo. Não pode dizer um nome. Desculpa. Mas sem problema. Então você saiu. dá pro feminismo. Amarelo não, vermelho. Cartão vermelho. Barra polêmica no ar. Vermelho. Cartão vermelho pro feminismo, meu diretor. Por que cartão vermelho para esse movimento que, apesar de eu não concordar com seus extremos, garantiu muitos direitos a mulheres, né? Por que você está dando cartão vermelho para ele? Eu acho que dizer que o feminismo garantiu direito para as mulheres, assim, para mim não é real. Eu abomino o feminismo e abomino não só porque ele, às vezes quase sempre cai no absurdo, mas porque ele quase sempre acaba prejudicando a luta das mulheres, quando, na verdade, ele só usa pautas que você não precisa ser feminista para defender, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que embora tenha que melhorar muito, tenha que sofrer muita melhoria ainda para ajudar de fato as mulheres, mas que foi uma conquista enorme para as mulheres. Então, assim, muitas pautas que são comuns a todas as mulheres, o feminismo acaba tentando pegar a bandeira para ele, mas que no fim a luta a gente tem, por exemplo, estava falando esses dias sobre o Petirin. Petirin é um sociólogo da Rússia,
né, que vivia lá nos Estados Unidos, ele fez um livro em 1940 chamado A Revolução Sexual, e lá em 1940, muita gente diz que o feminismo começou bem e depois se perdeu, mas em 1940 ele já descrevia todo o estrago que as feministas faziam na sociedade, porque no fim, o pacote do feminismo que era pregado ali é a libertinagem, é a liberação do aborto, é a ideologia de gênero, que na época não tinha esse nome ainda, mas eu não acredito que para eu ser mulher e ter que defender os direitos das mulheres, eu tenho que comprar esse pacote. Então, acho que o feminismo, às vezes, acaba falando por muitas mulheres que, assim... E outra coisa que eu queria deixar claro, feminismo não é o que a sua amiguinha da faculdade te falou. Feminismo é o que as autoras clássicas do feminismo dizem que é, né? A Beth Friedman, a Simone de Beauvoir. Então, assim, se você quer saber o que é feminismo, vá ler esses livros, aí você vai ver o que de fato essas feministas defendem. Agora, tem as extremistas, tem as mais brandas. Não, não é verdade. No fim, o pacote é sempre o mesmo. No fim, o pacote é sempre aquilo que destrói a família, que vai contra os valores e princípios da sociedade, e acaba que o feminismo é, sim, um grande e importante braço da esquerda, porque a mulher, ela é a grande influenciadora na casa dela, no meio que ela vive, e quando o feminismo consegue tornar essa mulher uma influenciadora, mesmo que inconsciente, ele está trabalhando em função da esquerda. Tá certo, a opinião da minha convidada aí sobre o feminismo. Rapaz, é uma opinião forte. Nome de número 6. E aí? Cartão Não você pode dá? falar, ó. Não pode falar. Cartão vermelho. Voltou o cartão vermelho. Vamos lá. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o PSL, o partido que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu chegar à presidência, mas que o pau cantou e ele hoje está sem partido. Por que cartão vermelho para o PSL? Então, na verdade, eu tenho um grande problema, assim, embora a gente esteja apoiando totalmente a aliança, né, a gente ainda tem que continuar essa luta de recolher assinaturas, porque a grande preocupação tem que ser a eleição nacional de 2022. Tenho muito problema com o partido, porque eu acho que os partidos não representam o que, de fato, eles prometem representar, né? Mas, infelizmente, é um mal necessário ainda, né? Eu espero muito que saia aí a candidatura avulsa, né, que a gente consiga uma reforma política de fato, com o tempo essa reforma política venha. Mas o PSL, né, foi o partido aí, vamos dizer, o partido nanico, né, e o Bolsonaro acabou usando ali como um partido de aluguel, fez o partido estourar. Com pouco tempo para se organizar, entrou muitos surfistas, foram muitos surfistas que entraram, né, nesse partido. A gente mesmo ajudou um que depois mostrou a cara, que, né, não era, acabou optando ficar contra o Bolsonaro e ir no partido do fundão milionário, por conta da quantidade de votos que o Bolsonaro teve. O PSL ficou com um fundo eleitoral milionário. Cabe ressaltar que esse fundo eleitoral milionário sai do meu e do seu bolso, né? E agora, com esse mesmo fundo eleitoral milionário, eles vão ter muito dinheiro para enganar a população, para fazer porque, assim, com todo respeito aos profissionais de marketing, porque eu também sou dessa área, mas existe marketing e existe marketagem, né? Porque o verdadeiro profissional de marketing trabalha com a verdade. Mas agora eles vão estar com muito dinheiro para enganar a população, e essa é a minha grande preocupação. A gente tem agora, nas próximas eleições, 2 grandes inimigos. Um são os partidos da esquerda, né, PSOL, PT, e o outro é o PSL, que foram os traidores, que muitos deles desconhecidos, ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia, não tinha histórico político nenhum, se elegeram por causa da pauta da direita, né? Por exemplo, quando a gente entrevistou esse candidato que a gente ajudou nas eleições de 2018, uma das coisas que a gente colocou de cara para ele foi: a gente vai te ajudar por causa da governabilidade do Bolsonaro, e era a última coisa que ele poderia fazer era sair fora do time, né? Então hoje a gente tem aí o Bivar à frente do PSL, que é aquele cara que, para quem não lembra, do escândalo da CBF, né, que pagava lá para o jogador ser escalado. E aí a gente tem aí os caras que resolveram acompanhar o Bivar. Então, para quem resolve acompanhar um cara desses, né, como eu falei, a gente segue ideias. Por que a gente segue ideias? Porque quando segue a pessoa pode errar uma hora. Mas quando a gente segue ideias, a gente se mantém firme ali. Então, o cara que resolveu acompanhar aí o cara do escândalo da CBF, você vê que boa ideia não segue. Meu diretor teve que pedir para a obra do lado dar uma parada, estou sem diretor de corte.
Mas vamos pro próximo nome. Meu diretor de corte voltou correndo. Esse é meu diretor. Nome de número 7. Vermelho. Vermelho? Vamos lá, chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para o MBL, né? O MBL, que em tese era bolsonarista e tal, mas que depois da eleição, logo depois da eleição, rompeu muito rápido, né? Com o Bolsonaro. O que houve com o MBL? O que houve com o MBL em relação ao Bolsonaro? Você que era de lá, conta pra gente o que houve. Eu até falei já um pouquinho aqui sobre o MBL, eu era coordenadora do MBL aqui na região também. E assim, foi muito surpreendente a postura do MBL. Eu posso falar particularmente, acho que em relação ao geral, todo mundo acompanhou, todo mundo viu, mas em relação à minha grande insatisfação foi porque eu venho um tempo trabalhando na questão da investigação da Laguna, porque eu via muita gente fazendo muita manifestação, indo no MP, e por que nada acontecia? Então a gente começou a fazer um dossiê ali, e em um determinado momento eu precisava entrar para o Conselho do Meio Ambiente, precisava de um CNPJ, e o CNPJ deveria ser do MBL, e aí a condição para eles me passarem esse CNPJ seria eu tirar da minha página tudo que fosse relativo ao apoio a Bolsonaro. Né? Quando a gente entrou para o MBL, quando a gente foi convidado, na verdade, para assumir a coordenação do MBL, foi uma das primeiras coisas que a gente colocou é que a gente acreditava que no jogo político o apoio ao Bolsonaro seria extremamente importante. Então, não só por a chantagem ser em relação ao Bolsonaro, mas em relação a um movimento que se diz liberal, né, pedir para que eu retirasse da minha página, não era nem a página do MBL, da minha página, qualquer apoio ao Bolsonaro. E a gente soube que o núcleo aqui de Cabo Frio expulsava pessoas da página que se manifestava a favor do governo. Então, assim, é muito paradoxo, é muito contraditório um movimento que se diz liberal, né, querer impor, querer ditar regras, assim, ditar opiniões aos seus membros e coordenadores. Então, assim, na verdade na minha época foi uma caça aos coordenadores bolsonaristas, foram vários expulsos, vários retalhados. Então, assim, foi algo realmente decepcionante, porque eu confesso que o MBL era uma sigla que eu já tinha até uma paixão em defendê-la, em trabalhar. Eu via, assim, jovens o mais importante, jovens se mobilizando para falar sobre política, para se conscientizar, era uma função muito importante. E eu, assim, acho que como todos os outros que saíram, lamentamos muito a perda. Eu acho que foi uma perda muito grande, não só para a gente, mas como o Brasil, para o próprio país, para o próprio Brasil. Tá certo. Tá aí o MBL, quem diria, né? Esse rompimento foi muito, muito cedo. Nome de número 8. Que cartão você vai dar para esse nome de número 8, sem dizer o nome? Cartão vermelho. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão vermelho vai para a legalização das drogas. Por que você é contra, Cris? Enfim, existem várias correntes, né, em relação a isso. A gente estava até conversando aqui no começo sobre a legalização das drogas. Eu acho que alguns países até acham que essa é uma saída legal, acho que é uma saída boa em alguns países, mas no Brasil acho que a gente ainda não tem uma estrutura tanto de educação quanto de segurança para que se aconteça isso. Acredito que existem sim várias políticas públicas que podem trabalhar isso daí. A principal dela foi uma das que a gente já falou aqui hoje, que é a questão do aparelhamento na própria segurança pública, né? Então, assim, hoje, a legalização, a questão do tráfico, a questão do traficante, tudo mais, é um ciclo que envolve muita gente, que envolve político e que envolve o eleitor também. Porque o eleitor que vota sem saber quem é aquele cara, quais as ligações que ele tem, acaba alimentando todo esse ciclo. Cris, você acha que o combate às drogas como tá funcionando? Não, mas não funciona, não é pelo combate em si, mas sim pelo que atrasa, pelo que atrapalha, pelo próprio aparelhamento. Você não acredita que a legalização seja uma solução que geraria imposto e tiraria do narcotráfico, dos grandes criminosos, e principalmente das comunidades, a extrema violência, os fuzis, as granadas, as metralhadoras? Porque, afinal de contas, se eu legalizo, eu gero imposto, crio empresas, gero empregos, né? Eu não tiraria o poder bélico do narcotráfico? Então, eu acredito nisso se você hoje proibisse os traficantes, né, de traficarem drogas, e se eles simplesmente parassem, se eles pegassem o currículo deles, entregassem uma empresa e virassem trabalhadores comuns.
Como eu não acredito que isso seja possível, como eu acredito que eles vão continuar de alguma forma traficando alguma outra coisa ou arranjando algum outro esquema, então eu não acredito que isso vai funcionar. Tá certo, vamos lá. Nome de número 9. Que cartão a Cris pretende fazer? Vai dar cartão verde. Chegando aqui na Jovem TV, o cartão verde vai para o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cabo Frio, doutor Serginho. Isso. Por que cartão verde para o doutor Serginho? Então, o que acontece? Eu não acho que o doutor Serginho vai ser, né, a pessoa perfeita, ele é um ser humano como todo mundo, né? Não estou, como diz, idealizando, mas eu acredito que o doutor Serginho, assim, estou falando isso, Alex, por quê? Porque pela quantidade de elogios que eu tenho tecido até o doutor Serginho nas minhas redes, né? Mas é porque realmente ele tem feito um trabalho que está surpreendendo, que está chamando a atenção dos olhos do Rio, né, para a região dos lagos. Ele conseguiu dar um grande destaque. O doutor Serginho hoje, no Rio, até a imagem dele acaba sendo mais forte do que aqui na região. Então, no Rio de Janeiro é impossível você abrir um jornal e não ler o nome do Serginho todo dia em alguma matéria, nota, alguma coisa, né? Uma coisa muito forte realmente a atuação parlamentar, seja pelo pedido de impeachment do governador, pela CPI da Prolonga, seja os vários caminhos que ele vem traçando, ele realmente é um deputado muito expressivo na capital e não repercute tanto aqui. Sim. E aí a gente vê, assim, quando você pega deputados antigos da região e você compara com o trabalho do doutor Serginho, você vê que o cara é um fenômeno. Você vê que ele está como se a gente tivesse um Neymar na política, mas como a gente não é uma população, né? Não estou dizendo da região dos lagos, mas como o Brasil em geral. Eu acredito que a gente tinha que ter educação política nas escolas, tudo mais, mas como o debate político está começando ainda a ser uma coisa comum entre a gente ainda não se deu conta disso. Fato é que você gostando ou não do doutor Serginho, ele colocou a região dos lagos num local de destaque. E aí outra coisa que me cativou muito foi a questão da CPI da Prolagos, porque nesse estudo que a gente vinha fazendo, a gente via que a solução seria a questão da CPI, né? Tinha a questão do Ministério Público Federal, mas que parece que morreu, que deu uma parada, né? Não se fala mais, não se congelou. É impressionante como tudo que é em relação ao Prolagos vai murchando pelo caminho, é tão estranho. E a gente tinha colocado muita esperança. Eles estavam no caminho certo, mapeando e tal, mas do nada parou. E aí a gente precisava da CPI. A gente estava até conversando já, o grupo da gente conversando já com alguns deputados lá na LERJ já, e de repente a gente achava que nenhum deputado ia ter coragem, ou se tivesse não ia conseguir as assinaturas, por isso a gente estava devagar e bem nos bastidores mesmo tentando trabalhar isso aí, quando de repente o doutor Serginho surpreendeu a gente com a CPI da Prolagos. Então assim, as pessoas ainda não se deram conta do tamanho da briga que ele comprou. Então assim, diante de qualquer coisa, não tem como não tirar o cartão vermelho e não estar junto nessa briga contra Prolagos, quando notoriamente a gente está vendo o que está acontecendo com a Laguna de Araruama, e não é só porque é uma pauta ecológica, não é só porque é meio ambiente, mas é porque a nossa região, tanto economicamente, enfim, ela depende da laguna, né? A gente tem cidades aí que a gente aqui, querendo ou não, ainda tem a Praia do Forte, ainda tem alguns pontos de beleza naturais. Mas há cidades que tem única e exclusivamente a laguna, Iguaba, São Pedro. E aí a laguna morta, como é que faz? Como é que atrai turista? Como é que trabalha a pousada? Como o restaurante? Então a gente tem uma série de coisas que giram em torno da lagoa, e a lagoa cada vez mais morrendo e as coisas cada vez mais escrachadas. Cabe ressaltar, Alex, eu não comentei isso em nenhum programa ainda, que a EJA, nesse trabalho de dossiê que a gente foi levantando, a EJA, que é a matriz da Prolagos, ela foi pega lá em Ribeirão Preto, ela foi condenada por esquema de corrupção, né, da empresa com vereadores e prefeitos. Então, não estou afirmando nada, mas fica aí no ar para vocês pensarem sobre isso. Tá certo, eu já estou com o tempo estourado, mas eu quero falar com você sobre esse tema. Diretor, me perdoa, eu vou estourar uns 5 minutinhos aí. Cartão que você dá para o nome de número 10, eu quero entender isso aqui. Cartão verde. Mostra aí por que está dando cartão verde, meu diretor. Manifestação agora do dia 15. Se eu entendi bem, é uma manifestação contra o Poder Legislativo e o Judiciário, contra o Supremo e contra a Câmara.
Qual é o objetivo? Formar uma ditadura, né? Somos contra a democracia. Não, Estão de manifestando a favor do quê? Se é que eu entendi esse movimento. de jeito nenhum. Então, o que acontece? Não tem como não dar cartão verde. Eu quero te convidar também a dar o cartão verde, comparecer no dia 15, na Praça das Águas, às 9 horas da manhã. E quem estiver no Rio, outra cidade, Rio de Janeiro... Então, por enquanto, eu estou na minha casa, deitado, tentando entender do que vocês estão manifestando. Então, vamos Me lá. convença aí na Praça das Águas. Por Vamos enquanto, lá. não estou convencido. A gente está vivendo situações, como o veto que a gente conseguiu que passasse aí, mas a gente está vivendo situações com o Congresso, vou tentar ser bem resumida por causa da hora. Vamos lá. Já acabou o tempo, mas 3 minutinhos eu consigo que você fale. Vamos lá. A gente tem os 3 poderes que deveriam ser independentes, legislativo, executivo e judiciário, mas a gente tem um Congresso que o tempo todo quer travar o executivo, travar o presidente. Então a gente tem propostas boas para a população, como o projeto anticrime do Moro, diversas outras coisas que vão acontecendo e o Congresso o tempo todo vai trabalhando com a chantagemzinha. Eu só faço se vocês me derem isso. Então, assim, acaba que o bem comum deixa de ser o norte para ser o toma lá da cá. E quando esse toma lá da cá não acontece, o Congresso trava e aí a gente tem várias medidas empacadas por conta desse Congresso. Então, a gente precisa destravar isso, a gente precisa mostrar para esse pessoal que nós somos os patrões, né? E aí eu quero alertar vocês que isso não acontece só no âmbito nacional. É importante que vocês coloquem também, que a gente comece a levar para o debate, que isso acontece também com prefeitos e vereadores, né? E muitas vezes o prefeito travando a Câmara dos Vereadores e os vereadores travando a Câmara travando o trabalho do prefeito. E aí, a gente precisa ir à rua, destravar isso, porque eu acredito que se a gente consegue fazer essa conquista... Mas o objetivo da manifestação é o quê? Fazer que os deputados passem a ter consciência? Isso. O objetivo da manifestação é conseguir se impor para o Congresso, é conseguir que as medidas que estão lá travadas para benefício do povo comecem a andar e aí a gente consiga, de fato, ter um governo trabalhando em benefício do povo. O movimento não pede o fechamento do Congresso, então? Não fecha. Isso é importantíssimo, Alex. Eu estava esquecendo disso, de falar, porque isso é um ponto importantíssimo. A gente não está pedindo intervenção. E aí, quando a gente fala de extrema-direita, por que eu falo que eu não sou extrema-direita? Porque a extrema-direita, geralmente, ela é associada a isso, ao pedido de intervenção. A gente não está fazendo pedido de intervenção, não quer fechar o Congresso, nada disso. Nem o STF. Nem o STF. A gente quer que o Supremo continue lá. Que eles respeitem as leis. A gente quer que o STF não fique legislando, que o STF não fique querendo administrar, mas que faça ali o papel deles. E a mesma coisa o Congresso. Eles não podem ficar tentando governar, eles têm que legislar. O Congresso foi feito para legislar e fiscalizar. Então é isso. Tentei falar bem rápido, mas eu acho que deu o recado. Eu já estou começando a me animar, a pensar em dar uma passadinha por lá. Porque antes eu estava deitado na minha cama, já fiquei mais animado. Cris, muito obrigado por ter vindo. Considerações finais aí ao pessoal de casa e o tempo realmente já está estouradíssimo. Gente, eu que agradeço muito estar aqui, a gente poder falar das ideias da direita e desmistificar muita coisa. Na verdade, o nosso objetivo maior é conscientização, né? E aí quero te convidar, você que é da região dos Lagos, fazer parte do nosso movimento União Libertadora, né? Chega junto pra gente colocar a mão na massa, porque não adianta a gente ficar só em rede social, só na nossa casa, a gente precisa colocar a mão na massa. Rede social é importante, mas a gente precisa se unir e se organizar. E dia 15, não esqueça, Cabo Frio, 9 horas da manhã, e quem estiver no Rio é Copacabana, posto 5, 10 horas da manhã. Mas você que é daqui, vamos fortificar, vamos ficar juntos e gritar que o Brasil é nosso. O Brasil não é desse povo que acha que é dono do país. O Brasil é nosso. Gente, o Cartão Vermelho vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Direção, obrigado aí pelos 5 minutos que vocês me deram. Continue ligado aqui na Jovem TV, que é o melhor de Cabo Frio, feito especialmente para você.